E vamos. Eu já vou compartilhar minha tela com você. Deixa eu só aceitar mais alguns alunos aqui. Inclusive, né, a crise de 29 é o nosso primeiro capítulo da próxima apostila. Mas podem ficar tranquilos. E vocês vão ver que as duas questões não são questões difíceis, tá bom? Então, deixa eu só admitir quem está buscando entrar aqui. Então, eu lembro vocês, meninos, essas duas questões, elas continuarão na próxima, são apenas duas questões, e nós vamos trabalhar com elas na aula de hoje também. Vocês vão ver que elas são fáceis, principalmente a primeira delas. Deixa eu compartilhar a tela, gente. É muito lugar que eu trabalho, muito assunto. Sem problema, Ana. Ana, eu estava explicando aqui para os meninos que eu tentei editar a prova ontem e acabou não dando para fazer a edição da mesma, né? E aí eu vou manter aquelas questões sobre crise de 29 nela, trabalhando com elas na aula de hoje também, para vocês não ficarem no prejuízo, né? Para vocês não, enfim, né? Para vocês não virar e falar assim, nossa, eu não sei esse assunto, não tenho conhecimento nenhum sobre ele. Bom, vamos começar aqui então, pessoal. Então, exercícios 23 do 4. Deixa eu pedir uma outra pessoa para ler para nós hoje. Eu vou pedir a Débora para começar aí na questão 1. Lembrando que essa questão vai estar na prova, tá bom? Débora, você começa a ler para nós aí, se você puder, logicamente? Uhum. No fim da década de 20, ano de prosperidade, uma grave crise econômica conhecida como a Grande Depressão começou no ZEUA e atingiu todos os países capitalistas. Juscelino Kubitschek Galbraith, economista norte-americano, afirma que, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características: o aumento da produção automobilística, a expansão do mercado de trabalho e a falta de investimentos em tecnologia, a destruição dos grandes estoques de mercadorias, o aumento dos preços agrícolas e o aumento dos salários, a cultura de massa com a venda de milhões de discos, as dívidas de guerra do ZEUA e o aumento do número de empregos, a crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores, o aumento do mercado externo, o mito do American Way of Life e a intervenção do Estado na economia. Então, pessoal, sobre alguns, não todos, logicamente, fatores que levaram à crise de 1929, nós temos aqui a letra D como os fatores que correspondem ao que se pede na questão. A crise de 1929, nós vamos ver, principalmente, né, que ela foi uma crise de superprodução. Os Estados Unidos, gente, cresceram durante a Segunda Guerra Mundial números assustadores. Alguns falam que em 5 anos a economia dos Estados Unidos chegou a crescer mais de 200%. Mas ao final da guerra, essa mesma Europa que consumia dos Estados Unidos, ela começa a refazer sua vida. E a produção continua alta. Nós vamos ver isso no próximo capítulo, mas já adiantando isso para vocês. No que a produção continua alta e o consumo vai abaixando muito, isso uma hora ia gerar crise. Como o economista falou, à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Meninos, falando uma coisa para vocês aqui. Se vocês têm um comércio e as vendas estão fracas, o que vocês vão fazer se você tem muita mercadoria no estoque? Por exemplo, nessa época que nós estamos em mudança de estação, as roupas do verão, geralmente, as lojas as colocam em promoção.
Para quê? Para regular o estoque e para que um novo estoque agora de roubas de inverno possa chegar com um preço equivalente para a estação. A mesma coisa acontece no fim do inverno com as roubas que sobraram. Para quê? Para controlar a lei da oferta e da procura. Aqui, gente, os Estados Unidos não fizeram isso com a sua produção industrial. Eles continuaram produzindo a ritmo de guerra e isso cobrou um preço. Outra coisa que eu vou falar também é a questão da bolsa de valores. Muitas empresas fantasmas foram para a bolsa. E aí você comprava títulos daquela empresa achando que estava abafando. E, na verdade, você estava comprando um papel branco que não tinha valor nenhum. Quando a crise estourou, você descobriu que você tinha um papel branco. E nada mais do que isso. Tá bom? Então, a gente vai ver essa crise na próxima aula. Tá bom? Mas, já adiantando, essa aqui é a letra D. A crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda da renda dos trabalhadores. Bom, gente, vamos para a questão 2, que também estará, onde vocês já sabem onde. Deixa eu ver aqui, alguém me mandou uma mensagem. Nesse caso, a pessoa estava dando dinheiro para o outro. Mateus, não era bem dinheiro para o outro. Ah, tá. No caso de comprar papel de empresa fantasma, você achava que não estava dando, né? Mas o que estava recebendo, sim. Sim. E aí eu vou falar sobre isso na próxima aula. Ok, né? E também, não somente das empresas fantasmas, mas também as chamadas empresas reais, sem problema, Débora, as empresas reais também faliram nesse momento, também tiveram uma aguda crise. E aí nós vamos ver isso mais para frente aqui. Débora, lê a questão 2 para nós, fazendo favor. Aí eu peço a Ana para ler a próxima. Para conter os efeitos da depressão que ocorreu após a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos lançou o programa intitulado Pacto de Varsóvia, New Deal, Acordo de 1931, Projeto Manhattan, Plano Marshall. Então, gente, essa aqui é a letra B de bola. Então, o New Deal foi esse programa lançado pelo Franklin Delano Roosevelt para conter essa crise econômica causada justamente por um ultraliberalismo praticado pelos presidentes desde o início do século XX. E aí o Roosevelt, né, fala assim, olha, se eu ganhar essa eleição, eu vou interferir na economia. O governo intervirá na economia. E ele intervém. Flávio, a intervenção deu certo? Deu. Por quê? Ele pega um país na miséria. A palavra certa é essa, na miséria. E, gente, vocês vão ver que o Roosevelt foi o único presidente da história dos Estados Unidos a ficar 4 mandatos, a ser eleito por 4 mandatos consecutivos. Antes dele e depois dele, nenhum outro. Nenhum outro. E aí nós vamos ver o porquê disso e tudo mais. Mas esse plano que ele lançou para reestruturar a economia foi chamado de New Deal. Pessoal, vamos para a questão 3 aí, fazendo favor. E aí eu vou pedir para ler em partes, né? Não, dá para ler tudo aqui. História econômica do Brasil. Ana Júlia, lê para nós, fazendo favor, se você puder, logicamente. Uhum. História econômica do Brasil. O símbolo máximo que ficará dessa fortuna fácil e ainda mais facilmente dissipada é o Teatro Municipal de Manaus. É claro que, desfeito o castelo de cartas em que se fundava toda essa prosperidade fictícia e superficial, nada sobraria dela. Em poucos anos, a riqueza amazonense se desfará em fumaça, sobrarão apenas ruínas. A obra de Caio Prado Júnior, como o próprio título já adianta, trata da história econômica do Brasil. Com base no fragmento apresentado no texto, a qual importante produto de exportação brasileiro durante a República Oligárquica o autor está se referindo? Algodão, café, açúcar, borracha ou cacau?
Gente, nono ano, nós estamos falando de um ciclo econômico. Se o Caio Prado Júnior estivesse falando de alguma região do Rio de Janeiro, do interior de Minas Gerais ou do estado de São Paulo, nós poderíamos colocar o café, mas ele está falando sobre o norte. Como ele mesmo diz, né? O símbolo máximo que ficará dessa fortuna fácil e ainda mais facilmente dissipada, ou seja, né, o dinheiro que ganhou foi fácil, e como ele foi perdido foi mais fácil ainda, que ele quer dizer. Mas nesse caso, então, ele está falando da região norte, e naquele momento, né, final do século XIX, início do século XX, então ele está falando da borracha. O ciclo da borracha, gente, foi fundamental para um boom econômico que a região norte experimentou até então jamais visto, graças à alta demanda de material por parte dos Estados Unidos ou também da Europa, que precisava desse látex, né, da borracha para poder colocar ali nos seus materiais, nos seus pneus e outros componentes industriais. Agora, gente, uma coisa é você ter a riqueza e outra coisa é como você gasta a sua riqueza. E no caso dos nortistas da região norte, dos chamados coronéis da borracha, gente, eles não souberam gastar suas fortunas. Volto a repetir, gente, eles não souberam. Meninos, um caso que eu gosto muito de falar quando trato desses assuntos é do petróleo. Emirados Árabes Unidos, alguns falam que as suas reservas petrolíferas estão acabando. E depois que o petróleo acabar, eles vão sentir falta? Já respondendo, não, porque eles estão preparados para esse término. Dubai atualmente recebe um número cada vez maior de turistas. E não somente Dubai, mas os Emirados Árabes Unidos. Você tem um grande prêmio de Yas Marina da Fórmula 1, que é um evento nos Emirados Árabes. Você tem feiras internacionais na região que são eventos. Então, aqui, o nono ano. Por quê? Porque eles estão preparados. Eles pegaram a riqueza do petróleo, e fizeram assim, investimentos para no futuro. Quando a riqueza acabar, porque eles sabem que a riqueza é finita, eles viverem com outros recursos. Deixa eu ver aqui. Você tem no caso vai ser no Catar, né? Mas na região, exatamente. O Matheus, bem lembrado, viu? Bem lembrado mesmo. Vamos para a próxima aqui, e aí eu vou pedir a Ana para ler de novo, depois a Débora, assim, eu vou revezando. Vamos. Ana, primeiro lê deixa eu ver se dá para ler o. Não dá, não. Primeiro lê o enunciado, depois eu desço para as questões. Fazendo um favor. Uhum. Observe a passagem do texto do escritor e jornalista Euclides da Cunha. Ao passo que as caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta, entram também, de certo modo, na luta, armas para o combate, agridem. Trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ele nasceu e cresceu. E o jagunço faz-se o guerrilheiro tudo, intangível. As caatingas não o escondem apenas, amparam-no. Em Os Sertões, obra que o autor definiu como um livro vingador, Euclides ofereceu aos leitores um panorama de um dos massacres mais sangrentos do Estado brasileiro, ocorridos sob o regime republicano. Esse movimento da última década do século XIX foi denominado por Guerra Pode ler as alternativas. Dos Emboabas, de Canudos, da Ciplastina, do Paraguai, dos Mascates. O nono ano. Então, aqui, toda vez que vocês virem
alguma citação, alguma referência de Euclides da Cunha, nós estamos falando da Guerra de Canudos. A atuação do Euclides da Cunha, quando ele era jornalista do existente jornal Estado de São Paulo, falo que o jornal Estado de São Paulo existe até hoje, ele tornou conhecido o massacre vivenciado pela população local. Então, né, gente, o Euclides da Cunha, não sei se vocês já viram alguma coisa dele sobre ele em literatura, mas ele foi um ser humano deplorável, mas um escritor muito bom. Que nem eu falei, é graças ao livro Os Sertões que você tem um rico relato, uma rica narrativa do que aconteceu em Canudos, não sob o ponto de vista do governo, que chamava os sertanejos de Canudos de marginais, de fanáticos, de lunáticos, mas sim do ponto de vista de alguém que viu o sertanejo como um homem forte, preparado para a luta, e que lutava com vigor por aquilo que acreditava, mesmo em condições adversas, mesmo em condições miseráveis. Então, o relato, né, a narrativa produzida pelo Euclides da Cunha foi aquela responsável por nós conhecermos o que aconteceu na Guerra de Canudos. Não uma versão do governo, mas uma versão de alguém que vivenciou em um ponto de vista dele. E, gente, agora pensa num livro chato. Pelo amor de Deus. Eu tentei ler eu não consegui. Eu tentei ler esse livro, né, Os Sertões, e ele é dividido em 3 partes: a terra, o homem, a guerra. Eu li 10 páginas no livro. Falei, não consigo ler isso, não. Parecia que eu estava lendo um livro em alemão, de tão enjoado do que ele era. Eu não estava conseguindo entender nada. Que na primeira parte, ele faz toda uma descrição da região, né, uma descrição geográfica. Gente, eu gosto de geografia, mas né, ali eu não gostei do que ele fez, não. Era muito enjoado. Mas o livro dele, gente, é uma fonte de conhecimento histórico riquíssimo sobre a guerra, sobre a região, sobre tudo ali relacionado a Canudos. Tá bom? Então, Euclides da Cunha, quando se fala de Euclides da Cunha, se fala da revolta de Canudos. Lembrando, né, gente, que alguns classificam a revolta de Canudos como messiânica, embora ela seja mais social que messiânica. Ela teve um líder ali, um beato, né? O beato era uma pessoa que tinha algum conhecimento religioso, mesmo sem formação. O Antônio Conselheiro não era padre para falar de Deus, do catolicismo e tudo mais, mas ele falava bem porque estudava sobre o assunto. Gente, continuando aqui, queridos, vamos para a questão 5. Aí, agora eu vou pedir para Ana ler para nós. Para Ana, não, agora eu vou pedir para a Débora, para a gente dar uma. Peraí, um pouquinho. Assim. Débora, lê para nós a questão 5, fazendo favor. Aí eu vou descer na medida que você for lendo. A revolta da vacina, que foi uma importante manifestação social, ocorreu entre marinheiros oriundos das classes sociais baixas, que se negavam a ser vacinados contra a febre amarela, já que os oficiais não eram obrigados. Aconteceu nos sertões do Cariri cearense devido à decisão do governo de impor aos seguidores do padre Cícero a vacinação contra a peste bubônica. Ocorreu no Rio de Janeiro devido à obrigatoriedade da vacina contra a varíola e as reformas urbanas e sanitárias iniciadas pelo presidente Rodrigues Alves. Foi motivada pelo apoio da Igreja Católica aos seguidores de Antônio Conselheiro, que se opunham à República e à vacinação obrigatória por ela estabelecida. Então, pessoal, a revolta da vacina foi uma revolta urbana. E aí a gente tem, na letra C, a alternativa que corresponde ao que foi a revolta da vacina. Na verdade, né, já vinha acontecendo uma série de eventos que levaram a população, quando foi estabelecida a vacinação obrigatória, a se rebelar contra o governo. Qual foi o principal desses eventos?
a abertura de uma larga avenida no centro do Rio de Janeiro, que expulsou a população mais pobre dos cortiços. O que eram os cortiços? Os cortiços eram alojamentos no qual viviam ali agrupadas, né, centenas, dezenas e até centenas de pessoas em alguns casos. E aí, meninos, primeiro a população é expulsa do centro. Depois é estabelecida uma vacinação obrigatória sem uma conscientização, sem um trabalho para uma população moralista e analfabeta. Sendo moralista e analfabeta, a população achava que a vacina iria matá-la. Aí, depois dessa revolta, depois da repressão do governo, o próprio governo tornou a vacina facultativa. E, curiosamente, quando ele torna a vacina facultativa, a população se vacina em massa. Tá bom? E aí, o pessoal, foi considerado um sucesso o plano de vacinação depois da revolta. Então, a revolta guardou questões morais, mesmo porque onde se aplicava a vacina naquele momento, né? E algumas vacinas dos dias de hoje, na bunda. Você chegava para aplicar uma vacina na bunda, com assim, que mais parecia uma arma, a população olhava e falava assim, não vou tomar esse trem, não. Já me expulsaram do centro, já me expulsaram do meu cortiço, já estou com a mão na frente e outra atrás, estão querendo enfiar esse negócio, essa agulha na minha bunda, eu vou me revoltar mesmo. Bom, depois disso, né, houve uma diminuição dos ânimos e, digamos assim, a normalidade foi estabelecida, tá bom? Vamos continuar aqui, queridos? Aqui, hoje, nós temos uma charge, né? Uma charge que representa as práticas políticas da República Velha. E a gente tem, né, essa mulher representando a soberania, o que era chamado de soberania nacional, o homem de boné e de óculos representando o que seria o político, e o Zé Burro aqui representando o que seria o eleitor. E o eleitor não é somente um burro, mas um burro coordenado pelo cabresto do político. Então, aqui representa, né, o poder que o coronel, o político local, tinha sobre a sua população. E aí vamos para a questão, né? Vou pedir. Ana, você lê para nós aí de novo, fazendo favor? Uhum. A charge satiriza uma prática eleitoral presente no Brasil da chamada Primeira República. Tal prática revelava a ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. Restrição provocada pelo voto censitário, que limitava o direito de participação política àqueles que possuíam um certo número de animais. Facilidade de acesso à informação e propaganda política, permitindo aos eleitores a rápida identificação dos candidatos que defendiam a soberania nacional frente às ameaças estrangeiras. Ampliação do direito de voto trazida pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. Ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Então, pessoal, essa aqui, deixa eu só ver aqui o que é. Flávio, depois tem como você tem que te mandar foto. Dessa atividade aqui não, pessoal, tá bom? Aqui é só uma revisão mesmo. Gente, a questão que melhor expressa essa situação é a letra E. Ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam o direito de escolha
e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Gente, a República foi proclamada por alguns com o ideal de aumentar a participação na vida política. O Brasil, até antes da proclamação da República, vivenciava um regime imperial, uma monarquia. E aí, ao final do governo de Dom Pedro II, na verdade, quando ele é destituído por um golpe a 15 de novembro de 1889, é instaurada a República. E a esperança de alguns grupos era que a participação dos votantes nas eleições aumentasse. E não foi muito bem isso que aconteceu. Em determinados momentos, gente, da República Velha, o número de eleitores aptos a votar em porcentagem era menor do que dentro do Império. Flávio, dentro do Império existiam eleições? Sim. Eu lembro para vocês, no passado, vocês devem ter estudado a Camaiara, as chamadas eleições do cacete. Eram eleições para se escolher deputados provinciais, deputados imperiais ou federais e os deputados e os senadores. Mas existiam eleições no Império, sim. O que não se elegia era o presidente da província e o imperador. Mas os demais cargos eram eleitos. Com a proclamação da República, né, o presidente passa a ser eleito e o presidente do estado, né, o atual cargo de governador, também. Então, existe essa ampliação. Entretanto, o que passa a ocorrer mais ainda é esse cabresto colocado pelo coronel sobre os seus eleitores. Por isso, então, letra E, ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, as quais limitavam e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Questão 7. Essa aqui é muito boa. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Aqui vai ser a última de hoje. Pessoal, observe a imagem aqui. Na primeira imagem, né, esse líder que está aqui em cima, de bigodinho e careca, é o Lenin, discussando, um dos líderes da Revolução Russa, né? E abaixo dele aqui você tem o Trotsky, né? Que era um dos outros líderes dessa revolução. Posteriormente, para manipular a imagem e para a eliminação física, né, das pessoas que não concordavam com o regime, Stalin e o seu grupo manipula tirando o Trotsky da segunda imagem. Ou seja, né, era uma destruição, era o apagar da memória física, né, daqueles que participaram do movimento, que agora não estavam mais com medo. Tá bom? Então, interprete as imagens a seguir. Débora, lê essa última para nós aqui, fazendo um favor. Essas imagens apresentam um dos recursos utilizados pelo stalinismo para a anulação dos inimigos do regime soviético. A respeito do stalinismo da União Soviética, marque a alternativa correta. Stalin empreendeu um governo autoritário com características totalitárias, espalhando o terror, massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental. No plano econômico, foram estabelecidos os chamados planos quinquenais, responsáveis pela implementação da reforma agrária, com distribuição de pequenas propriedades aos camponeses e incentivo ao consumo de bens domésticos, que promoveu a melhoria do padrão de vida dos trabalhadores em relação ao mundo capitalista. A segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotsky, demonstra a tentativa de eliminar não só a presença deste líder dos documentos oficiais, mas a sua própria memória em relação à Revolução Russa, quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada ao território russo para depois estendê-la a outros países na chamada política do socialismo em um só país. A imagem de Stalin como o grande líder da Revolução pode ser atestada pela sua postura diante dos trabalhadores na foto e pela técnica de adulteração de fotografias, que retirou Trotsky da segunda imagem.
Essas iniciativas foram também implementadas nos programas radiofônicos e na produção de filmes pelo governo de Stalin, a fim de justificar as suas medidas impopulares no chamado comunismo de guerra. Pessoal, olha só, se nós estivéssemos falando a respeito da imagem e do governo de Stalin, a alternativa que responderia esta questão seria a letra C. Ou seja, né, a segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotsky, demonstra a tentativa de eliminar não só a presença deste líder dos documentos oficiais, mas a sua própria memória em relação à Revolução Russa, quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada, aí essa parte que já está errada em relação ao Trotsky, né? Quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada ao território russo. O Trotsky não, o Trotsky defendia uma revolução internacional de cara. Quem defendia a revolução limitada ao território russo era o próprio Stalin. Então, até essa vírgula, essa questão está correta. Mas depois da vírgula, ela não se encontra. Logo, sobre o stalinismo, e não sobre a imagem, mas sobre o stalinismo, gente, o governo de Stalin, né, a questão que melhor a responde é a letra A. Stalin empreendeu um governo autoritário com características totalitárias, espalhando o terror e massacrando os grupos oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grave crise do socialismo real e do marxismo ocidental. Então, pessoal, a 8 a gente não vai fazer porque eu tenho que fazer chamada. Deixa eu... A 8 é uma imagem da Stalin aqui, do Stalin aqui, né? Camaradas, a vida de nosso bem amado Stalin pertence ao povo inteiro. Stalin é nosso guia, nosso sol, morte a todos os restos de bando fascista. Vocês entenderem como é que a imagem dele era muito manipulada, né? E, respondendo aqui, é a letra C. Manipulação estatal do nacionalismo, que possibilitou a mobilização popular e revitalizou o caráter messiânico da cultura russa. Bom, deixa eu interromper o compartilhamento. Vamos para uma chamada básica. Tá bom? Vamos lá, gente. Ademar. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alice Soares. Eu acho que não deu feriado. Alice Vieira. Alice Vieira. Ana Júlia. André. André. Presente. Ah, tá. Bruna. Gente, alguém sabe se existe, por que não vem? Porque Bruna, que eu nem lembro. Todas as vezes aqui ela está com falta. Débora, logicamente presente, né? Eduardo. Presente. Frederico. Ok. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Presente. Isaac. Presente. Isaac Sade. Isaac Sade. Na próxima apostila a gente começa a estudar nas fascistas também. Vocês vão gostar. João Otávio. Acho que o João não está aqui não, né? Peraí. João Paulo. Júlia Breder. Júlia Faria. Larissa.
Letícia. Presente. Letícia Lima. Lucas. Presente. Maria Clara. Porque eu não vi. Não, sem problema. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Ok. Maria Yasmin. Presente. Mariana. Ok, Maria. Ok. Mateus. Presente. Pedro. Sara. Vitor Presente. e Vitória. Meninos, então, por enquanto, é só. O meu muito obrigado a todos vocês, viu? Nossa prova já é na segunda-feira. Boa sorte lá. Na próxima semana, nós começamos com a apostila 2. Começamos aí a ver um assunto que vocês já vão estar até familiarizados, né? Que é a crise de 29. E agradeço pela compreensão de vocês, viu, gente? Muito obrigado por tudo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado para você também, Ana. Valeu, gente. Valeu demais, Matheus.